Minha família está toda ali em cima. Tá dando para ouvir legal? Seguinte, tem 5 meses que a gente não vem na igreja. Então meu nome é Anderson, eu tenho 32 anos. Eu sou policial militar por profissão. Sou casado com a Michele, que está ali em cima. Sou membro dessa igreja desde praticamente a fundação dela, há 15 anos. E nos últimos 5 meses, aconteceram isso. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Hoje eu estou completando um ciclo das nossas vidas. Estou cumprindo algo que eu prometi para Deus que eu faria caso meu filho saísse daquele hospital. E eu preparei uma apresentação ali que vai ilustrar um pouco do que a gente passou. Bom, como quase todo homem, todo adolescente, eu sempre sonhei em ser pai. Sempre. E eu casei com uma mulher maravilhosa. E a gente ficou 4 anos, eu falando não, e ela pedindo para engravidar logo, e eu não. E aí eu fui decidir ceder. E veio a notícia de que eu ia ser pai. Dá play, Gabriel. Isso aí é ela fazendo uma surpresa para mim. Quando eu cheguei do trabalho, tinha uma caixa em cima da cama. E dentro dessa caixa tinha um pote de Nutella. Eu adoro Nutella. E um exame de gravidez, exame de sangue, exame de farmácia e um sapatinho de bebê. Cara, como eu fiquei feliz nesse dia, você tá doido? Eu estava no céu. Carinho na barriga. Tinha um bebezinho ali. A gente tentou por 11 meses engravidar. E a Michele chorava todo mês que não estava grávida. Todo mês. Um beijinho na testa, porque eu bati a cabeça na testa dela e ficou roxo 2 semanas. Bom, e a gente descobre... Não tem que mexer não, Gabriel. É só você soltar o vídeo. Clica lá pra mim de novo. No quadradinho. Obrigado. Que vai ser um menino, e aí a gente escolhe o nome, Miguel. Miguel significa quem é como Deus, tem o significado do nome. Tem origem no hebraico, Micael, citado na Bíblia como um arcanjo, que é um dos líderes do exército de Deus. É um nome zica pra caramba, velho. Símbolo de humildade diante de Deus. A base do significado é uma pergunta retórica, cuja resposta é: ninguém é como Deus. Tem uma pregação de um pastor, eu estava mostrando o Gabriel, americano, que ele faz uma pregação falando: quão grande é o meu Deus. Eu sou apaixonado com essa pregação. E esse é um nome que eu sempre admirei muito Deus por ser quem Ele é, pelo tamanho de Deus, pelas coisas que Ele faz, por tudo que Ele criou. Eu sempre admirei muito a Deus por isso. E eu queria colocar o nome do meu filho que significasse isso, que tem um significado para mim. E aí, Miguel também, o feminino de Miguel é Michele. Só que eu só descobri isso aí depois que ele nasceu, mas deixa eu falar. Tá. E aí, no final de junho desse ano,
a Michele tinha feito outras... Eu estava tranquilo. Tem uma passagem na Bíblia que fala que a gente deve colocar todas as nossas ansiedades diante de Deus e descansar. E eu tenho isso na minha vida. Eu tento fazer isso o máximo possível. E durante a gravidez eu estava muito tranquilo, mesmo acontecendo isso. E aí a Michele teve começou a ter, no final de junho, cólica e sangramento, um pequeno sangramento. E aí a gente foi no médico 3 vezes. E todas as vezes os médicos falavam, tá tudo bem com o bebê, tá tudo certo. A gente ouviu o coraçãozinho dele, estava batendo, beleza. Aí um dia, na quinta-feira, 5 de julho, ela tinha uma consulta que era no centro, mas não tinha nada a ver com a gravidez. E eu fiquei em casa porque eu tinha trabalhado de madrugada. E meu pai que levou ela para mim. E eu estava assim, tá, beleza, vamos no hospital, mas o médico vai falar que tá tudo bem, a gente vai embora. Só que aí a gente chegou no hospital, estava esperando, e aí eu vi que a dor estava forte mesmo, porque ela estava gemendo de dor. Ela estava gemendo de dor, e a Michele não é de ficar valorizando dor, fingindo, não. E quando atenderam ela, o médico colocou o aparelhinho para ouvir o coração. Eu ouvi o coração, aí eu já respirei. Aí ele examinou ela, aí a expressão dele já mudou. Ele olhou para mim e falou assim, vai nascer. A gente tinha acabado de entrar no 6º mês de gravidez. Tinha acabado de entrar, 26 semanas. E ele falou que ela já estava com 5 centímetros de dilatação. Daí pra frente, cara, na hora que ele falou isso, meu chão caiu. Eu olhei para Deus e falei assim, eu estava tão de boa, estava confiando no Senhor. O que está acontecendo? Meu filho vai morrer agora. Eu perdi o rumo mesmo naquele hospital. Eu liguei para meu pai foi para lá com minha mãe, minha irmã. E eu saí de lá de dentro do hospital, minha mãe ficou com ela lá dentro, porque eu estava sem condição nenhuma de ficar com ela. E ela gritava de dor, cara. E aí o Miguel nasceu. Esse é o relatório médico da transferência dele, que saiu depois, mas o relatório fala como que ele nasceu. E eu destaquei algumas palavras ali, ó, que descrevem o estado dele de quando ele nasceu. Ele tinha 800 gramas, está lá em cima, 35 centímetros. As palavras em laranja falam, ele estava hipotônico. Ele estava hipotônico, que quer dizer sem tônus muscular. Ele não tinha atividade muscular quase nenhuma. Ele estava em apneia, sem respirar. Ele estava bradicárdico, que é combatimento cardíaco insuficiente. A frequência cardíaca estava muito baixa. Cianótico, roxo, era a cor dele. Foi realizada manobras de ressuscitação, de reanimação. Ele foi entubado, sedado. E minha mãe, nesse momento aí, enquanto ele estava nascendo, minha mãe apareceu lá fora e foi falar que meu filho tinha nascido. Que ele tinha nascido, estava vivo e os médicos estavam tentando estabilizar ele. E enquanto eu estava lá fora, chegou um monte de viatura da polícia, um monte. Chegou, tinha uma hora que eu vi lá que tinha 4 viaturas da polícia, 2 viaturas do bombeiro, mais uma UTI móvel no hospital, estava cheio de gente lá. Parecia que tinha alguém importante no hospital. Era só o Miguel, só. Aí, cara, 12 horas depois que meu filho nasceu, eu estava sem notícia nenhuma dele, de como que ele estava. A gente não podia ver ele, porque a gente estava no hospital Unimed, e eles levaram ele para o bloco cirúrgico, para tentar estabilizar ele, porque era o melhor lugar que o hospital tinha para atender ele. Era o lugar mais equipado. E 12 horas depois, que eles me chamaram para eu poder conhecer meu filho. Assim. Foi assim que eu conheci ele.
Eu não podia pegar ele no colo, eu não podia beijar, eu não podia abraçar, eu não podia fazer nada do que eu sonhava em fazer no dia que meu filho nascesse. Eu só podia ficar vendo ele dentro da incubadora, esperar que ele fosse transferido. De manhã, por volta das 8 da manhã, o Miguel nasceu às 6 horas da tarde, de quinta-feira, às 8 horas da manhã de sexta-feira, a gente estava voando para Ipatinga, para a UTI neonatal do Hospital Márcio Cunha, onde ele ficaria nos próximos meses. À tarde, a Michelle foi levada para Ipatinga, porque os médicos falaram que precisavam dela lá, por causa do leite. E o médico de Ipatinga falou que ele era um bebê extremamente grave. A gente já sabia disso. E falou que as chances de sobrevivência dele eram em torno de 30%. Ele tinha 30% de chance de sobreviver. E, na verdade, ele não era um bebê de 26 semanas, era um bebê de 23 semanas. Parece pouco, mas a diferença é muito grande. E, nos primeiros dias, ele ficou sendo alimentado pelo umbigo, por nutrição parenteral, que chama, que é um tipo de alimento que vai direto para a veia. E a Michelle estava lá porque precisava de amamentar ele. E aí, fazendo uns exames de sangue que são rotineiros na UTI, descobriu que a Michelle tinha contraído um vírus chamado citomegalovírus. Ela contraiu durante a gravidez. O citomegalovírus, ele é da família do herpes vírus. Isso eu descobri pesquisando. Ele é um vírus muito comum, que pode infectar a maior parte das pessoas. 80% da população do mundial tem esse vírus e não sabe. A maioria das pessoas que tem a doença não percebe, pois o citomegalovírus raramente apresenta sintomas. Já está falando. A infecção por esse vírus é preocupante em mulheres grávidas. Se você é saudável, ou mesmo antes de engravidar, se você contrair, não tem problema nenhum. O problema é se contrair durante a gravidez. Foi o caso da Michelle. E ele pode provocar parto prematuro, microcefalia, surdez, retardo mental e epilepsia. Ele é pior que Zika na gravidez. E toda mulher, quando está fazendo pré-natal, ela faz exame para saber se tem esse vírus. A Michelle tinha feito o exame e tinha dado que ela não tinha. Depois ela contraiu o vírus. E quando descobriu isso aí, tinha uma chance do Miguel ter contraído o vírus durante o nascimento. E se ele tivesse contraído o vírus, podia acontecer aquelas coisas ali. E aí começou a luta de saber se o Miguel tinha o citomegalovírus ou não. Além disso, nos primeiros 15 dias, o Miguel passou por problema de... A glicose dele não controlava. O organismo dele não estava preparado para receber a nutrição parenteral. Então, ele não conseguia regular a glicose que era administrada na veia e sempre ficava muito alta. Ficava tão alta que a gente tem aqueles aparelhinhos em casa de medir glicose e no hospital eles usam o mesmo, na UTI. Eles tiravam o sangue dele, uma gotinha, colocavam no aparelho, o visor do aparelho mostrava HI. Estava além da capacidade do aparelho. O aparelho não conseguia ler, de tão alto que estava. E quando faziam o exame de sangue laboratorial, eles tinham o retorno do exame, estava em torno de 800 a glicose dele. O aparelho marca até 500. É muito alto. A glicose normal é em torno de 100, 100 e poucos. E com isso ele perdeu muito peso. Perdeu peso. E São Miguel com 15 dias. Na UTI, é proibido tirar foto. Então, todas as fotos que vocês vão ver aqui são clandestinas. Eu tirava escondido. De 800 gramas que ele nasceu, ele pesou 575 gramas, com 15 dias. Esse dia foi muito difícil, cara. Esse dia foi barra pra caramba. Eu saí do hospital, eu sentei lá fora, na escada do hospital. Meu pai sentou do meu lado, e eu estava chorando. E graças a Deus que eu tinha meu pai e minha mãe lá comigo, no hospital, todos os dias. Eles ficaram um mês na porta do hospital.
todo dia. Eles não podiam entrar no hospital para ver o Miguel, mas eles iam todo dia, ficavam lá fora esperando. E eu sentei lá fora e estava chorando, porque eu estava sem esperança de ver o meu filho sair dessa situação. E meu pai sentou do meu lado, e eu não vou esquecer isso nunca. Ele falou assim comigo: filho, a única coisa que eu tenho é um sonho que Deus me deu. Nesse sonho eu estava segurando os meus 2 netos no colo, o Isaac, que é o filho da Andressa, e o Miguel, que é o meu filho. E eu tenho que me pegar nesse sonho para poder suportar o que a gente está passando. A partir daquele momento, o sonho do meu pai passou a ser o meu sonho. Porque eu queria ver o meu pai segurando os 2 netos dele. E sempre Deus, alguma coisa ruim, notícia ruim chegava, como o peso do Miguel, e vinha acompanhado de uma notícia que dá uma aliviada no nosso sofrimento. E essa foi: o Miguel não tinha sido infectado pelo citomegalovírus. A Michele tinha, mas ele não tinha. Mas ela não ia poder amamentar ele. E assim foi. Os problemas com a insulina persistiam, e aí eu tive uma experiência, não é agora, eu tive uma experiência do seguinte, nos dias seguintes disso aí. Eu conversava muito com minha tia de patrocínio, por telefone, e ela falou comigo que ela falou algo que eu já sabia, que os pais são a autoridade espiritual sobre a vida dos filhos. E acho que a gente tem que levar isso mais a sério. Os pais são a autoridade espiritual sobre a vida dos filhos. E ela falou comigo assim: faz prova de Deus, coloca a mão sobre o seu filho na UTI, declara, libera profecia sobre a vida dele, fala que ele vai sair dessa. E eu falei assim: tá bom, vou fazer. Eu fui para o hospital um dia, e a glicose dele estava alta ainda. Eu coloquei a mão sobre o corpo dele, a outra mão na cabecinha, a gente podia encostar nele, né? E eu falei para Deus: Deus, se o Senhor está comigo nessa, mostra para mim, me dá um sinal. Já que a glicose dele não está baixando, mostra que a glicose dele, que o Senhor está nessa, e faz a glicose dele baixar. Foi isso que eu falei. No exame seguinte de glicose, ela estava normal. Ela estava normal. Depois voltou a subir, mas não fazia parte do meu acordo com Deus. Mas enfim, a partir daí a glicose dele passou a ficar sob controle e ele começou a ganhar peso. Isso ele com 20 dias, com 660 gramas, com a glicose controlada. Porém, aos 22 dias, com 695 gramas, a gente descobriu que o Miguel tinha uma hemorragia cerebral, que é muito comum em prematuro extremo. Muito comum. E ela é dividida em 4 graus. Do mais brando, que é o 1, ao mais grave, que é o 4. A do Miguel era grau 3. Tem 2 possibilidades para um bebê que tem hemorragia cerebral. Uma, esse sangramento ser absorvido pelo organismo e sumir, e causar sequela nenhuma ou pouca sequela no futuro. Ou piorar, virar grau 4, e aí pode dar retardo mental, um monte de problema, inclusive hidrocefalia, que é aquele lance que o bebê fica com o cabeção. E a gente só ia descobrir o desfecho desse sangramento mais para frente. Ia demorar. Aos 29 dias, o Miguel passou o peso do nascimento. Ele estava com 815 gramas, lembrando que ele nasceu com 800. Com 33 dias, ele estava sem medicação, sem acesso nem nada. Pode dar play, Gabriel. E aí ele começou a ficar mais ativo. Ele começava a mexer mais. Vocês estão vendo ali que a mãozinha dele está parada numa posição, a mão dele não mexia, ela era travada numa posição. A gente tentava mexer a mãozinha dele, mas ela não mexia. Mesmo não tendo atingido o peso, o Miguel saiu do tubo de respiração, ele foi extubado. Ele estava respirando com um que é chamado de VNI, ventilação não invasiva. É só esse máscarazinha que joga o ar nele, para ajudar ele a respirar.
E aí ele ficou enrolado assim porque ele mexia muito. Ele brigava por causa de tudo e para ele não tirar a máscara, eles tiveram que enrolar ele nesse dia. E eles desentubam o bebê quando ele completa 1 quilo. E o Miguel foi desentubado com 900 gramas, praticamente. E outra experiência que eu tive na UTI, isso aí foi 4 dias antes do Dia dos Pais. Ele estava com 895 gramas. O Dia dos Pais estava chegando, e a Michelle falou para mim assim, o que você quer de presente no Dia dos Pais? Aí eu falei, eu quero 1 quilo. Era o que eu queria, 1 quilo. E ela falou para mim, mas amor, 1 quilo até o Dia dos Pais não vai dar. A média que ele estava engordando era 30 gramas por dia, por pesagem, a cada 2 dias. Então não ia dar. Eu falei com ela assim, você não tem fé, não? Aí, chegou o Dia dos Pais. 1 quilo. E vai melhorando. Ganhando peso. Porém, nesse dia a gente... Opa! Foi mal. A Zoe fica com ciúme se eu mostrar. Ele tinha dado edema pulmonar, que é líquido no pulmão. Acúmulo de líquido no pulmão. Por que isso? Os bebês na UTI, eles fazem exame de sangue, às vezes 3 vezes em um dia. De manhã, de tarde e à noite. Tira muito sangue. E com isso eles acabam ficando muito pálidos, da anemia, corriqueiro. E eles têm que repor o sangue, fazer transfusão de sangue. Um bebê na UTI recebe muita transfusão de sangue, muita. E uma das sequelas da transfusão de sangue é acúmulo de líquido no corpo. Eleva o nível de líquido e pode dar edema pulmonar, que é o que ele teve. E se não tratar o edema, ele pode virar pneumonia e por aí vai. E graças a Deus ele tratou esse edema com remédio, no mesmo dia ele já tinha melhorado do edema dele. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Quando vocês... Só um segundinho. Dá uma boca seca aqui na frente. Quando vocês descobrirem que tem algum problema de saúde, tipo aparecer uma mancha na perna, não pesquise no Google não, velho. O Google sempre vai falar que você está morrendo. O Google fala que você está com câncer, você, sei lá, está com unha encravada, você está com AIDS, seu pé está necrosando, você vai morrer. Aí eu parei de pesquisar as coisas que os médicos falavam. Porque vinham umas notícias muito estranhas. Aí tipo o médico vinha, falava assim, a contagem de leucócitos do seu filho ficou baixa. Aí eu só falava assim, eu estava com a conexão forte com Deus, aí eu falava assim, Deus, o leucócito está baixo. Resolve aí. E o leucócito melhorava. Aí dava anemia. Eu falei, Deus, deu anemia. Resolve aí. Aí o médico falava, contagem de hemácia está baixo. Resolvi. Aí o médico, a contagem de hemácia normalizou. E eu, isso não dá, né? Não, peraí, não tem nada a ver. Mas parei de preocupar, só entregava na mão de Deus e as coisas iam acontecendo. E aí chegou o dia em que ele tomou o primeiro banho, aos 47 dias. Dá play aí, Gabriel. Nesse aí não deu para censurar, desculpa Zoe. O primeiro banho aos 47 dias. Já ficou 47 dias sem tomar banho? Primeiro banho, velho. Cara, isso é um alento tão grande para quem está na UTI, para os pais que estão na UTI. Ele fez xixi no banho, dá para ver ali, ó. Cadê? Aí, ó. Ele é vacaiado. Tô terminando. No total, ele tomou 5 banhos na UTI. Em 2 meses.
aos 51 dias, ele já estava com 1,85 kg, estava quase respirando sozinho. O aparelhinho estava no mínimo para ajudar ele a respirar. Aos 63 dias, ele teve alta da UTI, já com 1,485 kg. Ele foi transferido para a intermediária, que é dentro do mesmo complexo da UTI, só que não é tão cuidados intensos. E aí ele fica na intermediária só para ganhar peso e ganhar alta. Aí lembra do que eu falei do sangramento no cérebro? Nessa hora eles repetiram o sangramento. Tinha sumido. E a gente só vai descobrir se teve alguma sequela daqui a alguns anos, quando ele começar a fase escolar, que a gente vai poder saber se isso afetou ele de alguma forma ou não. Mas eu tenho fé que a obra vai ser completa. (71 dias, 1,835 kg, só aguardando a hora de ganhar alta. As médicas falaram que tinha que esperar ele fazer 2 quilos para ganhar alta, mas ele estava top, já estava mamando, já estava sem ele era alimentado por sonda antes, o leite era jogado direto no estômago, aí ele já estava mamando já, e é isso. E uma comparação aí, ó, de 15 dias e de 75 dias, 75 dias, 3 dias antes da alta. A diferença. A fralda ali, ó, é a mesma, é o mesmo tamanho. A fralda é P. Olha o tamanho que a fralda ficava. No início, antes desses 15 dias, que eu não tenho foto, ele ficava dentro da fralda, a fralda ficava aberta. Ele ficava dentro dela, deitado dentro da fralda. Depois eles tiveram que fechar a fralda porque ele fazia xixi e jogava para fora. E com 78 dias, 1,975 kg, o dia da alta. Isso aí ele estava dentro do carro, vindo para Valadares. E aí, vem cá, amor. Onde é que ela está? Conheça o nosso milagre. Hoje ele está com 5 meses no total. Corrigindo a idade corrigida, ele tem 1 mês. Está com quanto de peso? 4? Não, está com mais que isso já. Tem tempo já. Está com 4, eu diria uns 4.700, 4.800. E ficou bravo. E, bom, é isso. E o versículo que eu deixo é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós nos alegramos mesmo por ver o cuidado de Deus. Tem perguntas que às vezes a gente tenta responder porque tem situações que a gente não entende, a gente não sabe na hora, mas Deus sabe de todas as coisas. E nós queremos honrar o Senhor, Deus, porque Deus, ao todo o tempo, esteve ao lado de vocês durante toda essa luta. Como que Deus falou com ele, como que Deus falou para Michele durante todo esse tempo. Nós queremos orar, consagrar o Miguel ao Senhor de forma oficial. Já é o Senhor, mas nós queremos apresentá-lo ao Senhor. Então eu quero convidar toda a família, os avós, todos para virem aqui à frente, e nós vamos apresentar o Miguel ao Senhor e orar pela vida dele, agradecendo e consagrando ao
Senhor, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, igreja. Vamos orar. Pode ficar. Pode vir, gente. Pode ficar. Miguel foi alvo das nossas orações, da nossa intercessão. E eu creio que Deus tem algo muito especial para fazer na vida dele. Deus tem algo muito especial. Nós vamos orar, entregando ao Senhor. Glória a Deus. A vida é grande, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou todo mundo celebrado, amém, amados? Amém. Deus, amém. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Estenda suas mãos aqui à frente. Senhor, nós estamos diante de uma prova viva, diante de um milagre, diante daquilo que o Senhor é, o Senhor faz, o Senhor é poderoso. Diante do Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela vida do Miguel, pelo livramento que o Senhor deu. Te louvamos porque em todo tempo, ainda que os relatórios médicos não fossem favoráveis, o favor do Senhor esteve sobre a vida do Miguel. Ele passou por cima de todo o diagnóstico, porque a mão do Senhor o conduziu e o trouxe até aqui. Nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus de milagres. O Miguel é o milagre do Senhor. Nós, Deus, nesse momento, como igreja, como família, como irmãos, nós celebramos a vida que o Senhor deu. Isso nesse momento. Diante de Ti apresentamos o Miguel ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que sobre a vida do Miguel esteja a paz, a graça, o poder do Senhor. Conduza, Senhor, toda a sua história. Conduza cada dia da sua vida. Aquilo que o Senhor escreveu, o propósito que o Senhor já estabeleceu sobre ele, cada um se cumpra conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Que ele seja conduzido, que ele seja ensinado por Ti, que ele seja aconselhado por Ti. Conduza o teu filho em cada decisão, tudo que ele vai viver. Que esteja o Senhor ao seu lado, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem algo grande para ele. O Senhor derramou graça sobre ele, e ele vai derramar essa graça onde ele for. Porque ele carrega o seu amor e o seu poder. Nós o abençoamos. Abençoamos a vida do Anderson, a vida da Michelle, como pais. Ó Deus, declaramos que sobre ele, sobre essa família está o Senhor. Conduzindo. Esse é o testemunho, Deus querido, para a glória do Teu nome. Reconhecendo que tudo que aconteceu, além de ser sua permissão, além, ó Deus, do Senhor permitir isso, o Senhor, por meio da sua palavra, sustentando eles nesse vale difícil que eles passaram. Por isso nós te louvamos, ó Pai, pela vitória que o Senhor deu ao Anderson, ao Michele e ao Miguel, em nome de Jesus. Consagramos o Miguel ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Já tirou a foto? Já? Familiar, gostaria de falar alguma coisa? Bem, eu estive aqui, né, Miguel, estava durante uns 20 dias mais ou menos de vida, eu dei um pequenozinho testemunho
o pastor pediu para eu falar alguma coisa, eu falei. E eu estou muito emocionada porque eu tive essa visão desse dia aqui. E eu não conto antes de que o pastor foi lá em Patinho orar por eles. E na hora o pastor orou, quando o pastor saiu, eu comentei com a Michelle, eu falei, Michelle, vai dar certo, porque eu vi o Anderson na frente da igreja apresentando o Miguel. Aleluia, Deus! E na hora que eu cheguei a vir de lá, eu falei, Michelle, olha a visão que a gente teve, a Michelle falou assim, eu pensei na mesma coisa, eu falei, Michelle, isso não é pensamento, isso é uma visão. Até então eu não acreditava em visão. E eu tive essa visão, a Michelle teve a mesma visão. Eu cheguei e comentei com a Andressa, falei, Andressa, na hora que o pastor estava orando, eu vi o Anderson e a Michelle na frente da igreja, apresentando Miguel. E a Michelle pensou na mesma coisa, a Andressa falou, mas não é. Você não pensou, você viu. E vai acontecer. Aleluia!